Bem-vindos à nossa aula de número 243, perdão, 244, aula do número 244, item 3, a restrição como um privilégio, tá ok? Vamos lá? Ah, eu continuo sem mouse aqui, mas fiquem tranquilos que eu já estou pegando o jeito de usar o mousezinho do computador. Então, vamos lá, compartilhar. Nós estamos no capítulo 29, a restrição da produção, e tem três, a restrição como um privilégio. Toda alteração dos dados do mercado afeta os vários indivíduos e grupos de indivíduos de forma diferente. Isso nós vimos lá atrás. Toda alteração dos dados do mercado afeta cada indivíduo. Vimos isso na TAS, na questão dos ciclos econômicos. Quem fica pobre, né? Não adianta tentar reverter que uma coisa não funciona tão simples assim. Para uns é um benefício, para outros uma calamidade. Esses efeitos só se exaurem mais tarde, quando a produção já se tiver ajustado às novas circunstâncias. Assim, uma medida restritiva, embora desvantajosa para a imensa maioria, pode temporariamente ser vantajosa para algumas pessoas. No caso do protecionismo, para a indústria que está em vantagem. Para os favorecidos, a medida equivale à obtenção de um privilégio. Lembra quando vimos privilégios e quase privilégios? Né? Se a corrupção é um quase privilégio, o cara que faz a lei para beneficiar um setor é um privilégio. A corrupção e essa beneficiação de um setor é o mesmo ato corruptivo do ser de ajudar alguém em detrimento de outrem. Para os favorecidos, a medida equivale à obtenção de um privilégio. Defendem-na porque querem ser privilegiados. O exemplo típico é, mais uma vez, o protecionismo aduaneiro. A imposição de tarifas sobre mercadorias importadas onera os consumidores, mas os produtores domésticos as consideram um benefício. Para eles, estabelecer novas tarifas ou elevar as já existentes é um excelente negócio. O mesmo também é válido para muitas outras medidas restritivas. Quem defende o protecionismo para a indústria nacional é a mesma bandidagem daquele cara que corrompe um funcionário público para ter uma vantagem. Ou não é a bandidagem, é só um jeito de quem chora mais, mama mais. Quem grita mais, quem sabe jogar o jogo. Corromper um funcionário público para ter uma vantagem que não está na lei, ou corromper via lobby um deputado para pôr algo que te beneficia na lei, é o mesmo resultado cataláctico. O mesmo também é válido para muitas outras medidas restritivas. Se o governo restringe, seja diretamente, seja por discriminação fiscal, as atividades das grandes empresas, fortalece a competitividade das pequenas empresas. Se dificulta o funcionamento das grandes lojas de departamento ou das cadeias de lojas, os pequenos lojistas se beneficiam. No Brasil, agora, tem que carimbar o ovo. Pequenos produtores de ovo não vão conseguir carimbar os ovos mecanicamente, como a JBS, que agora vai investir em ovo. Está privilegiando quem, então? As grandes empresas. É importante compreender que as vantagens, e está na lei, que lindo, que as vantagens assim concedidas têm uma duração limitada. A longo prazo, o privilégio concedido a uma classe de produtores perde sua capacidade de gerar ganhos específicos. O setor privilegiado atrai novos empresários e a competição tende a eliminar os ganhos específicos decorrentes do privilégio. As máquinas que se tornam caras para carimbar os ovos, gente descobre que elas têm valor e começa a produzir para os pequenos, e aí os pequenos voltam para o jogo. No caso do ovo, estou falando da JBS e essa conversa que está rodando no Brasil por hora. Então, por isso, a avidez dos amigos do rei por novos privilégios é insaciável. Querem novos privilégios porque os antigos perderam a eficácia. Então, é importante compreender tudo isso. Em que sentido?
que os amigos do rei eles estão o tempo todo lá no Congresso pedindo novas leis que ajudem a indústria deles nacional. Entende? Por outro lado, a supressão de uma medida restritiva cuja existência a estrutura de produção já estivesse ajustada significa uma nova alteração dos dados do mercado. Favorece os interesses de alguns e prejudica de outros. Ilustremos a questão recorrendo a um exemplo de tarifa aduaneira para um artigo qualquer. Digamos que a Ruritânia, em 1920, foi implantada uma tarifa sobre a importação de couro. O fato provocou um grande desenvolvimento das empresas engajadas na atividade curtumeira, curtume. Com isso, novos curtumes se estabeleceram e os ganhos inesperados que essa atividade usufruiu em 1920 e nos anos seguintes foi aos poucos desaparecendo. Restou apenas o fato de que uma parte da produção mundial de couro foi deslocada de onde a produção por unidade de aporte era maior para a Ruritânia, onde a produção é mais cara. Os residentes da Ruritânia pagam preços maiores pelos artigos de couro do que pagariam se não houvesse a tarifa. Uma vez que a Ruritânia utilizou uma parcela maior de capital e trabalho na indústria curtumeira do que utilizaria se o comércio de couro fosse livre, algumas outras indústrias do país encolheram ou pelo menos foram impedidas de crescer. Menos couro é importado do exterior e uma quantidade menor de produtos ruritâneos é exportada para fazer face ao pagamento de couro importado. O volume do comércio externo da Ruritânia diminui. Ninguém dentro ou fora do país se beneficia da existência da tarifa. Ao contrário, todos são prejudicados pela diminuição da produção mundial. Se a política adotada pela Ruritânia em relação ao couro for também adotada por todos os outros países em relação a todas as outras mercadorias, de uma maneira drástica, a ponto de abolir todo o comércio internacional e de tornar autárquicas todas as nações, todos os povos estariam sendo privados das vantagens que a divisão internacional do trabalho lhes proporciona. É óbvio que, a longo prazo, a revogação da tarifa ruritânia sobre o couro só traria benefício tanto para os ruritâneos como para os estrangeiros. É óbvio que, a longo prazo, a revogação da tarifa ruritânia sobre o couro só traria benefícios, tanto para os ruritâneos como para os estrangeiros. Entretanto, a curto prazo, prejudicaria os interesses capitalistas que investiram na indústria curtumeira. Prejudicaria também os interesses de curto prazo dos operários especializados em trabalho de couro. Parte deles teria que emigrar ou mudar de ocupação. Esses capitalistas e esses trabalhadores lutam ardentemente contra qualquer tentativa de diminuir ou de abolir a tarifa em questão. Isso mostra claramente a grande dificuldade de natureza política para abolir as medidas restritivas, uma vez que a estrutura de produção já está ajustada à sua existência. Embora seus efeitos sejam perniciosos a todos, seu desaparecimento a curto prazo é desvantajoso para alguns grupos. Esses grupos que têm interesse na preservação das medidas restritivas são, evidentemente, minorias. Na Ruritânia, só a pequena parcela da população que está engajada na atividade curtumeira pode ser prejudicada com a abolição da tarifa sobre importação de couro. A imensa maioria é formada por compradores de produtos de couro e seria beneficiada pela correspondente diminuição do preço. Fora das fronteiras da Ruritânia, só seriam prejudicadas aquelas pessoas que estão engajadas em atividades que se retrairão graças à expansão que ocorreria na indústria do couro. Os adversários do livre comércio reagem, apresentando uma última objeção, que é mais ou menos a seguinte: sempre está bem, aceito o argumento de que só os ruritâneos engajados na curtição de peles têm um interesse imediato em preservar a tarifa sobre o couro, mas todo ruritâneo trabalha em algum setor de produção. Se todos os produtos domésticos são protegidos por uma tarifa, suprimi-las para adotar o livre comércio implica em prejudicar os interesses de todas as indústrias e, portanto, de todos os grupos de capitalistas e de trabalhadores, vale dizer, de toda a nação. Logo, eliminar as tarifas a curto prazo seria prejudicial a todos os cidadãos. E o que importa são os interesses de curto prazo. Três erros estão implícitos nesse raciocínio. Primeiro, não é verdade que todos os setores da atividade industrial seriam prejudicados pela passagem ao livre comércio. Ao contrário, os setores em que os custos comparativos de produção sejam menores expandirão a sua atividade em decorrência da liberação do comércio. Seus interesses de curto prazo seriam favorecidos pela abolição das tarifas.
As tarifas sobre os produtos capazes de competir no mercado internacional são desnecessárias, porque no regime de livre comércio, esses setores poderiam não apenas sobreviver, mas inclusive expandir as suas atividades. Na realidade, a proteção outorgada para as mercadorias, cujos custos comparativos são mais elevados na Mauritânia do que no estrangeiro, faz com que recursos de capital e trabalho que poderiam ser usados nos setores mais competitivos sejam utilizados nos setores sob proteção aduaneira. Em segundo lugar, a alegação de que o importante são os interesses a curto prazo é inteiramente falaciosa. A curto prazo, toda mudança nos dados do mercado prejudica aqueles que não souberam antecipá-la a tempo. Quem desejar defender consistentemente a alegação supra-referida terá que defender também a perfeita rigidez e imutabilidade dos dados do mercado e opor-se a qualquer mudança, inclusive qualquer progresso tecnológico e terapêutico, como a cura do câncer evoluindo. Se as pessoas, ao agirem, preferissem sempre evitar um inconveniente no futuro próximo a outro inconveniente no futuro mais distante, retornariam ao estágio animal. A própria essência da ação humana, diferentemente do comportamento animal, consiste em renunciar conscientemente a alguma satisfação mais próxima para poder desfrutar de uma satisfação maior no futuro distante. A nota de rodapé número 3 diz: essa consistência foi defendida por alguns filósofos nazistas. Né? E a quarta nota é uma referência nas páginas anteriores. Finalmente, ao discutir a abolição de todas as tarifas da Mauritânia, é preciso não esquecer o fato de que os interesses de curto prazo dos curtumeiros são prejudicados pela supressão da tarifa sobre um item, enquanto são beneficiados pela supressão da tarifa sobre os outros produtos cujos comparativos são mais elevados. É verdade que os salários dos trabalhadores em couro diminuirão durante algum tempo em comparação com os de outros setores, e que algum tempo decorrerá até que se estabeleça, enfim, a proporção adequada entre os níveis salariais dos diversos setores de produção da Mauritânia. Mas, concomitantemente com a queda temporária de seus salários, esses trabalhadores se beneficiarão de uma queda nos preços de vários artigos que habitualmente compram. E essa melhoria não seria meramente um fenômeno passageiro, seria a consumação dos benefícios duradouros proporcionados pelo livre comércio, que, ao deslocar cada setor industrial para os locais onde o custo comparativo é menor, aumenta a produtividade do trabalho e a quantidade total de bens produzidos. Essa é, a longo prazo, a vantagem duradoura que o livre comércio proporciona a todos os membros da sociedade num regime de mercado. A resistência à supressão da produção aduaneira por parte daqueles que estão engajados na indústria de couro seria compreensível se essa fosse a única tarifa existente. Seria possível justificar tal atitude como decorrente do interesse de manter um status, do interesse de uma casta que seria temporariamente prejudicada pela abolição de um privilégio, embora sua simples preservação já não represente um benefício para seus membros, porque todo mundo entrou no mercado. Mas, nesse caso hipotético, a resistência dos curtumeiros seria inútil. A vontade da maioria da nação haveria de prevalecer. O que reforça as fileiras protecionistas é o fato de que a tarifa sobre o couro não é exceção, que muitos setores industriais estão na mesma situação e lutam pela preservação das tarifas no seu setor. Não se trata, certamente, de uma aliança baseada nos interesses especiais de cada grupo. Quando todos estão protegidos pela mesma medida, não só perdem na sua condição de consumidores, o que ganham como produtores, além disso, são prejudicados pela diminuição geral na produtividade do trabalho provocada pelo deslocamento de indústrias de locais mais favoráveis para locais menos favoráveis. Por outro lado, a abolição de todas as tarifas beneficiaria a todos no longo prazo, enquanto a curto prazo, o prejuízo provocado pela supressão da tarifa de algum item, em particular, seria, ainda a curto prazo, pelo menos parcialmente compensado pelas consequências da supressão das tarifas sobre os produtos que os membros desse grupo compram e consomem. Muitas pessoas consideram a proteção tarifária um privilégio concedido aos assalariados de um país, granjeando-lhes para toda a existência um padrão de vida maior do que teriam no regime de livre comércio. Esse argumento é usado não só nos Estados Unidos, como também em todos os países em que os assalariados, em que os salários médios reais são maiores do que em outros países. O que o Trump está falando já foi refutado milhões de vezes.
Mas está lá. Esse argumento é usado até hoje nos Estados Unidos, como também em todos os países em que os salários médios reais são maiores do que em outros países. Ora, se houvesse perfeita mobilidade de capital e trabalho, se não houvesse muro do Trump, certamente prevaleceria em todo o mundo uma tendência à equalização do preço pago pelo trabalho da mesma espécie e qualidade. Entretanto, mesmo se houvesse total liberdade de comércio para as mercadorias, essa tendência não poderia existir no nosso mundo cheio de barreiras à migração e de instituições que impedem os investimentos estrangeiros. A produtividade marginal do trabalho é maior nos Estados Unidos do que na Índia, porque o capital investido per capita é maior e porque os trabalhadores indianos são impedidos de se mudarem para a América e assim competirem no mercado de trabalho americano. Para explicar as razões dessa diferença, não há necessidade de recorrer a diferenças de recursos naturais entre os Estados Unidos e a Índia, ou a diferenças raciais entre o trabalhador americano e o indiano. Quaisquer que sejam essas diferenças, o fato de existirem entraves para a mobilidade de capital e trabalho é razão bastante suficiente para explicar a não existência da tendência à equalização. A abolição das tarifas americanas não poderia eliminar essa realidade e, portanto, também não poderia trazer consequências negativas ao padrão de vida do assalariado americano. Ao contrário, numa situação em que haja restrição à mobilidade de capital e trabalho, a transição para o livre comércio de mercadorias deve necessariamente aumentar o padrão de vida americano. As indústrias americanas, cujos custos são maiores, a produtividade americana é menor, se contrairão, expandindo-se as de custos menores, onde a produtividade nos Estados Unidos é maior. No regime de livre comércio, os fabricantes de relógios suíços aumentariam suas vendas no mercado americano e as vendas de seus concorrentes americanos se reduziriam. Mas essa é apenas uma parte das consequências do livre comércio. Ao venderem e produzirem mais, os suíços ganhariam mais e comprariam mais. Não importa se essas compras adicionais serão feitas nos Estados Unidos, no seu próprio país ou em qualquer outro, por exemplo, na França. Aconteça o que acontecer, os dólares adicionais que ganharão acabarão retornando para os Estados Unidos e aumentarão as vendas de alguma indústria americana. Os suíços terão de gastar os dólares obtidos, a não ser que tenham resolvido dar de graça os seus produtos. A popularidade do argumento contrário a este se deve à ilusória ideia de que a América poderia expandir suas compras de produtos importados, reduzindo o encaixe de seus cidadãos. Essa falácia tão inconsistente supõe que as pessoas comprem coisas sem levar em consideração seu encaixe, como se a própria existência de encaixe decorresse apenas da existência de um saldo não gasto por não haver mais nada a comprar. Já mostramos anteriormente por que essa doutrina mercantilista é inteiramente falsa. Ver as páginas 520 e 524 se não está recordando disso. Tá certo? Os efeitos da proteção aduaneira nos salários e no padrão de vida dos assalariados é algo bastante diferente. No mundo em que o comércio de mercadoria seja livre, enquanto a migração de trabalhos e o investimento estrangeiro sejam obstaculizados, prevalece uma tendência de que seja estabelecida uma relação específica entre os salários pagos nos diversos países para o mesmo tipo de qualidade de trabalho. Não poderia haver, nesse caso, uma tendência à equalização dos salários, mas os preços finais pagos pela contribuição do trabalho nos vários países guardam entre si uma certa relação numérica. Por esse preço final, quantos quisessem trabalhar conseguiriam emprego, e quem precisasse contratar mão de obra poderia recrutar tantos trabalhadores quanto fossem necessários. Haveria pleno emprego. Suponhamos que só existam dois países, a Ruritânia e a Laputânia. Na Ruritânia, o salário final é o dobro da Laputânia. Num determinado momento, o governo da Ruritânia resolve decretar uma dessas medidas erroneamente denominadas de conquistas sociais e impõe aos empregadores a obrigação de um gasto adicional, proporcional ao número de empregados. Por exemplo, reduz a jornada de trabalho sem permitir a correspondente redução dos salários. O que queriam fazer no Brasil? O resultado é uma diminuição da quantidade de bens produzidos e um aumento no preço de todas as mercadorias. O trabalhador terá mais tempo para lazer, mas o seu padrão de vida sofrerá uma redução. Que mais se poderia esperar de uma diminuição geral na quantidade de bens disponíveis? Essa consequência é um evento interno da Ruritânia, independe do comércio exterior. O fato de a Ruritânia não ser uma autarquia e comprar e vender da Laputânia não altera os seus aspectos essenciais, mas afeta a Laputânia. Os ruritânios, ao produzirem e consumirem menos, também comprarão menos da Laputânia. Por sua vez, na Laputânia não haverá uma queda geral da produção.
Mas algumas indústrias que produziam para exportar para a Ruritânia terão doravante que produzir para o mercado interno. O volume de comércio exterior da Laputânia se reduzirá. Ela se tornará, querendo ou não, mais autárquica. Para os protecionistas, isso será considerado uma vantagem. Na realidade, representa uma deterioração do padrão de vida. A produção a custos menores é substituída pela produção a custos maiores. Ocorre com a Laputânia o mesmo que ocorreria com os residentes de um país autárquico, se um cataclismo reduzisse a produtividade de suas indústrias. Na medida em que haja divisão do trabalho, na medida em que haja divisão do trabalho, todos são afetados quando se reduz a quantidade com que outras pessoas contribuem para abastecer o mercado. O que acontece na Suécia, diminuindo as horas trabalhadas, repercute em todo o mundo. Entretanto, essas consequências finais e inexoráveis da nova lei trabalhista da Ruritânia não afetarão os diversos setores industriais da Laputânia da mesma maneira. Ambos os países terão de passar por uma série de etapas até que se processe o completo ajustamento da produção aos novos dados. Esses efeitos de curto prazo são diferentes dos efeitos de longo prazo. São mais espetaculares do que os de longo prazo. Enquanto quase ninguém pode deixar de perceber os efeitos de curto prazo, os de longo prazo só são percebidos pelos economistas. Enquanto não é difícil esconder do público os efeitos de longo prazo, alguma coisa precisa ser feita em relação aos facilmente identificáveis efeitos de curto prazo, sem que se sem o que se esvaeceria o entusiasmo em favor da legislação supostamente pró-trabalhador. O primeiro efeito de curto prazo a se manifestar é o enfraquecimento da competitividade de alguns setores de produção da Ruritânia em relação à Laputânia. Com a elevação dos preços na Ruritânia, torna-se possível a expansão das vendas de alguns produtos laputâneos. Esse efeito é apenas temporário. No final de tudo, as vendas das indústrias laputâneas na Ruritânia diminuirão. É possível que, apesar dessa queda geral das exportações laputâneas para a Ruritânia, algumas indústrias da Laputânia venham a expandir suas vendas no longo prazo. Isso dependerá da nova configuração dos custos comparativos. Mas não há necessariamente uma correlação entre esses efeitos de curto e de longo prazo. As adaptações graduais no período de transição provocam mudanças caleidoscópicas que podem ser inteiramente diferentes no resultado final. No entanto, a atenção do público, cuja visão é normalmente curta, está completamente voltada para os efeitos de curto prazo. Está voltada para as queixas dos empresários que se sentem prejudicados pela nova lei da Ruritânia, que dá aos laputâneos a oportunidade de vender por um preço menor, tanto na Ruritânia como na Laputânia. Está voltada para as demissões de operários decorrentes da redução na produção, a que serão forçados alguns empresários ruritâneos. O público começaria então a suspeitar que há algo de errado no raciocínio dos auto-intitulados trabalhistas heterodoxos. Mas o quadro muda se, na Ruritânia, for estabelecida uma tarifa suficientemente alta a ponto de impedir que os laputâneos possam expandir suas vendas no mercado ruritâneo, ainda que apenas temporariamente. Nesse caso, os efeitos a curto prazo da nova medida, mais espetaculares ainda, ficam de tal maneira disfarçados que o público não chega a percebê-los. Os efeitos de longo prazo, é claro, são inevitáveis, mas são provocados por uma outra sequência de efeitos de curto prazo que, por serem menos desagradáveis, tornam-se menos visíveis. As alegadas conquistas sociais obtidas com a redução da jornada de trabalho não chegam a ser desmascaradas pelo surgimento imediato dos efeitos que todos, e sobretudo os que perderam o emprego, consideram indesejáveis. Hoje em dia, a principal função das tarifas e de outros artifícios protecionistas é a de disfarçar os efeitos reais das políticas intervencionistas, elaboradas com o propósito de elevar o padrão de vida das massas. O nacionalismo econômico é o complemento necessário dessas políticas populares que pretendem aumentar o bem-estar material dos assalariados, quando na realidade o estão reduzindo. Tá certo? Veja também o que foi dito sobre o papel dos cartéis lá para trás. Então, só para a gente encerrar, o pensamento aqui é dizendo: tudo que é inventado, reinventado, reesquentado, como foi reesquentado há pouco tempo no Brasil, a questão da redução da jornada de trabalho, está escrito aqui, cara. Pega, abre, chega no Congresso, quem está lá, Gilson Marques, que se diz liberal, liberal tem que ler isso aqui, estudar isso aqui, né? Esses políticos têm que estudar isso aqui.
Aí você abre, lê e explica para a galera. Contra a economia não há argumentação. Tá certo? Um abraço a todos. Até a nossa próxima aula.